Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Iniciando mais um conteúdo aqui pro canal, nessa manhã de segunda-feira. Hoje já amanhecemos com atualizações da obra aqui em casa. Como vocês sabem, eu já tinha falado nos vídeos anteriores, a gente tá cobrindo a laje, né? O pessoal veio fazer isso hoje. É isso, acompanhe o vídeo de hoje, espero que vocês gostem. Desculpa o barulho que vai sair aí no vídeo, tá bom? Vamos lá pro vídeo de hoje. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e deixar o sininho de notificação ativado para que vocês recebam as notificações de um vídeo assim que eu postar no canal, tá bom? Tô guardando isso aqui, ó. Esses dois aqui foi que a minha sogra me deu, fora outras coisas que eu já tô consumindo. Isso aqui eu comprei esse mais um. Aqui já tem guardado, que eu já guardei aqui. Eu comprei 12. Eu sempre compro flocão em quantidade todo mês, porque é o que a gente mais consome aqui de manhã em casa. Então eu sempre compro. Aí eu comprei 12 desse daqui e comprei mais dois de outra marca. Eu comprei tapioca também, eu comprei dois. Um eu já tô usando. E aqui eu comprei farinha. Ainda tem um pouquinho ali, eu não vou colocar agora, vou colocar só depois que acabar a outra. Aí eu vou guardar essa aqui. E comprei esse xarope. Assim, ele é muito bom. Porém, se você tem alergia a produtos naturais, essas coisas assim, não é bom não. Tipo, dá alergia. Eu indiquei pra uma pessoa e ela teve alergia, então ela não pôde tomar. Vocês sabem, eu não tenho armário, então algumas coisas eu coloco aqui nessas caixas. Eu tô guardando aqui por enquanto. Gente, voltei aqui. Tô aqui passando um hidratante na cara. É sempre a mesma coisa todo dia. Eu não faço tipo skincare, sabe? Até porque por enquanto eu não tenho os produtos adequados, né? Mas quem sabe, mas enquanto isso a gente vai se virando, né? Aí eu passo um creme que eu tenho aqui, que é pro rosto mesmo, é hidratante. Esses últimos dias eu tô passando uma maquiagemzinha na cara, sabe? Porque pra mim
sabe, me sentir melhor um pouco, sabe? Como vocês sabem, eu ainda tô em casa, né? Eu tava trabalhando, vendendo bolo, só que eu parei. Tava vendendo bastante, até mais, tava dando mais dinheiro até mais do que trabalhando fora de casa, sabe? Numa empresa. Só que, gente, aqui em Ribeirão Preto, eu não conheço muita gente e ainda não tava dando pra mim trabalhar com delivery, porque pra você trabalhar com delivery, existe várias regras, né? Pelo iFood, você pode começar com CPF, pelo 99 eu não sei, mas no iFood você podia começar com CPF, só que eu não queria começar uma coisa e depois ter que parar, por quê? Porque eu não tenho estrutura, né, para oferecer um bom trabalho aos clientes, ou seja, um bom trabalho no sentido de que armazenamento, né, local adequado para colocar todos os produtos que eu vou usar para fazer esses bolos. Então eu não queria oferecer qualquer serviço, por isso que eu não estava trabalhando com delivery e estava vendendo só nas antigas empresas que eu trabalhei, né? E geralmente o pessoal compra, mas às vezes tem gente que paga no dia, tem gente que paga só depois, mas paga. Só que no último meses, né? Depois de uns 3 meses, algumas pessoas queriam dar de esperto, sabe, pra cima de mim. E nisso eu já tinha começado um curso de confeitaria, né? E essas pessoas estavam querendo se aproveitar, sabe? Da forma que eu tava trabalhando. E eu não me senti bem. E eu pensei, juntamente com meu esposo, falei, cara, eu faço um bom produto, né? Tudo que eu uso é de qualidade. Então não tem por que eu ficar passando por isso, ou seja, da pessoa querer comprar o meu produto e não querer pagar, entendeu? Então, ó, gente, isso aqui é muito antigo. Então, eu resolvi parar, sabe? De vender da forma que eu tava trabalhando, sabe? Aí, por enquanto, eu não tô vendendo, ou seja, também não tá entrando dinheiro da minha parte. E o que eu tô fazendo agora? Eu resolvi voltar pro mercado. E antes disso, eu já tava postando meus vídeos, só não tinha falado pra vocês ainda que eu tinha parado e também não mostrava eu fazendo os bolos pra vender. Mas eu resolvi voltar pro mercado de trabalho, né? Voltar a procurar um trabalho para poder ter condições de comprar tudo o que eu preciso para entregar um produto de qualidade para meus clientes, né? Prestar um bom atendimento e voltar a trabalhar da maneira certa, ou seja, trabalhar com delivery, abrir ter fazer tudo certinho, gente, fazer abrir um CNPJ, né, tudo certinho, né, coisa que eu não tinha. Eu já tenho maquininha de cartão, né, só que eu não tenho estrutura para prestar um bom atendimento. Então, se você não tem estrutura para você prestar um bom atendimento, como que você vai trabalhar, né? Como que você vai atender uma grande demanda de pessoas? Então, a gente precisa do mínimo. Muitos vai falar, mas começa com os que você tem e tal. Só que nem isso eu tô tendo, porque a geladeira aqui de casa, ela deu um problema no começo do ano, né? O motor dela deu um problema, né? E a gente precisou trocar esse motor. Então, foi quase R$ 1.000 para trocar esse motor e fazer o trabalho, sabe? Que o moço veio fazer, o técnico veio fazer, ele ainda deu uma garantia e tal. Então, a minha geladeira é pequena, né? Como vocês podem ver aí, minha geladeira, o freezer dela não é pequeno, ou não é grande, na verdade. Meu forno que eu uso um forno que a minha sogra me emprestou, né? Porque ela não tava usando, que era grande e tal. Aí ela me emprestou
ou seja, o forno não é meu, então eu não posso abusar, porque senão pode estragar o forno. O forno não é adequado para essas coisas. E o forno não cabe muitas formas, né? O forno só cabe uma forma por vez, né? Eu fiz uma gambiarra ali com umas forminhas pequenas para caber uma outra grelha. Vou falar grelha, não sei se é assim que fala. Então, meu fogão eu tenho ele vai fazer 10 anos. Já trouxe ele de São Paulo. Quando eu cheguei aqui eu não comprei porque ele ainda tava bom e ainda tá bom, né? Tá funcionando, tá servindo pro que a gente tá precisando no momento. Mas eu preciso ter uma estrutura para não ficar na mão, sabe? Eu preciso trocar minha geladeira. Eu preciso ter um espaço maior, que a minha cozinha é pequena, né? Um lugar melhor, adequado, né? Então eu não tenho no momento. E como vocês podem acompanhar aí ultimamente, a gente estava em obra aqui em casa. Então eu não podia simplesmente investir numa geladeira, investir num fogão melhor, investir num forno. Eu não podia fazer isso porque tinha um muro, né, da frente, tinha a cobertura da laje que a gente teve que fazer e foi tudo feito esse ano. Tanto a garagem quanto a laje foi tudo feito esse ano, gente. E é muito caro mesmo, obra, né? Só para fazer o muro da frente com estrutura para laje foi gasto 28 sacos de cimento, quase 30 sacos de cimento. Por aí se você tira e ainda tem a ferragem que você tem que usar, um tipo de ferragem certo, né? E se você quer estrutura boa, você vai gastar dinheiro. Eu fiz assim por cima, mais ou menos, de quanto que gastou para fazer só o muro sem a laje, foi mais de 15 mil reais, entendeu? Então, isso sem contar as outras coisas que a gente acaba não contando. Então, vamos se dizer que até aí a laje para fazer foi 7.500, parece. E a estrutura para cobrir a laje foi o mesmo valor, 7 mil e pouco. Ainda falta pagar mais 3 e pouquinho, que vai pagar agora quando eles terminar, né? Que você paga um pouco pra dar entrada e um pouco depois que o negócio tá pronto, né? Porque ele nunca paga e tudo sem o serviço tá pronto. Aí hoje eles estão aqui pra fazer isso. Gente, minha maquiagem é isso, ó. Isso aqui é corretivo. Eu usei esses dois, porque um é de tom de minha pele e o outro é mais clarinho. Então, é muito dinheiro, sabe? É muito dinheiro. Tipo, às vezes, esse ano foi um ano maravilhoso, mas foi um ano que Deus fez com que eu me apegasse ainda mais a Ele, sabe? Porque as lutas são grandes, mas quando Deus está no meio das lutas, não tem medo, sabe? Não tem desmoronamento. E muita gente, às vezes, por não conviver com a gente, acha que a gente tem dinheiro, né? Acha que a gente realmente está nadando em dinheiro e não é assim que funciona. Que é igual meu esposo fala, se a gente tivesse dinheiro como as pessoas pensam, muita coisa já tem acontecido muito antes, porque quando você tem dinheiro, as coisas se tornam pequenas, sabe? No sentido de que é igual a gente ainda fez o muro aqui do fundo, como vocês podem me acompanhar aí. A gente não fez área de serviço porque dinheiro, tudo precisa de dinheiro. E as pessoas acham que a gente tem dinheiro, né? Acho que chega assim na casa da gente, né? E acha que você tem dinheiro. Mas as pessoas não entendem. Tipo, meus móveis mesmo, quando eu mudei pra cá, eu não trouxe o guarda-roupa. Meu micro-ondas eu não pude trazer. A minha geladeira eu trouxe porque a gente teve que comprar um transformador. Aí a gente conseguiu trazer ela, ou seja, a gente usa ela com um transformador.
O fogão, a gente trouxe ele porque ele ainda tá, as bocas tá servindo normal, o forno dele serve, né? Então, ou seja, pra coisa pouca ali a gente consegue, sabe? Tá usando ele. Mas nem tudo é como as pessoas pensam, sabe? Nem tudo é como as pessoas acham que é. Então, esse ano foi um ano que a gente viu a mão de Deus em tudo, porque mesmo sem ter condições, sem ter como, Deus preparou tudo. E a minha volta para o mercado é mais por isso, sabe? Que é sempre eu e meu esposo, né? Nós nunca, meu esposo e minha sogra, né? Sempre que nós precisa, é uma das poucas pessoas que a gente conta, sabe? Que ajuda a gente em tudo, sem fazer questão de nada, né? Ela nunca faz questão de nada, ela só faz o que ela puder fazer, ela faz. Então, graças a Deus, que Deus tem suprido, sabe? E a minha volta pro mercado de trabalho é mais por isso, né? Muitas coisas que a gente tem que fazer. Gente, eu não sei me maquiar, isso aqui é o que eu faço todo dia, é a mesma coisa. E eu tô tentando fazer rápido aqui, como o pessoal tá trabalhando aí. Eles deram uma saída pra pegar os negócios que precisa. E já eles estão voltando. Tem que abrir o portão e eu não quero assustar ninguém. Então, é isso, gente. Então, eu tô voltando pro mercado de trabalho. Porque a gente precisa finalizar as coisas aqui em casa. E eu preciso montar uma estrutura se eu quiser trabalhar com delivery, sabe? Eu preciso ter, né, as condições adequadas para poder trabalhar com as pessoas, entregar um produto de qualidade, entregar uma boa comida, um bom alimento, até porque é uma das coisas que eu mais amo, é cozinhar. Então, eu tô voltando pro mercado, já tô aí na correria fazendo umas reuniões de trabalho. Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. Tô muito animada. Tô grata a Deus também, porque o ano tinha tudo para dar errado, né? Na minha vida tinha tudo para dar errado. Mas graças a Deus, Deus não permitiu até aqui que nada desse errado. Eu tenho orado muito, porque às vezes a gente fraqueja muito nas coisas. E Deus tem suprido, né? Deus tem suprido. Não tem sido nada fácil, mas eu confio em Deus. Eu confio que tudo nas mãos dele, tudo dá certo, sabe? E esse vídeo aqui é mais assim, sabe? Pra gente compartilhar experiências. Eu acompanho muita gente que passa pelas mesmas coisas que a gente, talvez num modo diferente, sabe? Mas passa, né? Passa pelas mesmas coisas, pelas mesmas situações. E é isso, gente. Então, daqui a uns dias eu tô voltando a trabalhar, né? Para que as coisas sejam feitas, não mais rápido, mas que a gente tenha mais tranquilidade para fazer e poder também aproveitar as oportunidades, sabe? Aproveitar as coisas que Deus está dando pra gente. Aqui na minha sobrancelha eu não passo nada, gente. Eu passo aqui no rosto. Então, é mais isso, sabe? Eu nem ia nem falar essas coisas que eu falei aqui agora, né? Mas às vezes é bom compartilhar, porque nem todo dia você tá bem, né? Nem todo dia você tá feliz, mas a gente tem que estar agradecido a Deus, né? Aí agora o pessoal vai terminar, né? E quando eles terminar a gente não vai mexer com obra por enquanto, porque esse ano, desde o início do ano, foi só obra.
né? A gente começou pelo muro. Meu irmão veio de São Paulo para ajudar o meu esposo a fazer, que foi eles dois que fizeram. Foi meu esposo e meu irmão que fez o muro aqui de casa. Agradeço muito a Deus pela vida por meu irmão ter vindo ajudar a gente com isso, né? Que ajudou muito, porque na época tava muito caro, sabe? Pra você fazer orçamento com predeiro. O pessoal tava cobrando muito caro pra fazer, então foi de grande ajuda ele ter vindo. E hoje a gente tá aqui finalizando a cobertura da laje. Deus tem suprido de todas as formas, nos dando as condições para arcar com todas as nossas responsabilidades. Mas é isso, sempre quando você deseja ter algo, esse algo nunca vai vir, né, perfeitamente completo, ou seja, tipo, não tinha como você comprar uma casa e ela vir perfeitamente completa e você não ter que mover nada dessa casa, sabe? Então, eu tô aqui vivendo um propósito de Deus, né? Eu acredito muito nisso porque essa casa foi uma das coisas que eu pedi pra ele. E, gente, uma coisa que eu falo pra vocês e que se vocês puderem, coloquem em prática. Em 2022, né, eu escrevi todos os planos e projetos que eu queria realizar até os meus 30 anos. E eu tô chegando nos meus 30. Se eu falar pra vocês que não aconteceu da forma que aconteceu, tipo assim, não aconteceu perfeito, mas aconteceu, sabe? Eu desejava muitas coisas, não, né? A gente precisa do dinheiro, claro, porque todas as coisas que eu realizei eu precisei do dinheiro, mas a gente tem que ter o dinheiro para fazer todas essas coisas que eu desejei, que eu quis realizar. Mas se não fosse Deus dando condições, eu não tinha realizado, porque até as condições de ter o dinheiro Deus dá pra gente, sabia? Porque sem o dinheiro você não faz nada. Então você precisa do dinheiro. E Deus faz você realizar isso, sabe? Acredito que tudo passa por Deus. Tudo passa pela mão dele. Então tudo é permissão dele. Em 2022 eu escrevi num papel, né? Eu sempre escrevo metas, né? E eu escrevi algumas metas pra mim ali no papel. Que em 2022, né? Que eu me comprometi e queria realizar antes dos 30, que era a minha faculdade, né, minha habilitação, que eram coisas assim, gente, grandes, sabe? Coisas extraordinárias para mim, no meu ponto de vista. Eram coisas extraordinárias. Então, eu escrevi isso. Escrevi, e tem uma outra coisa que eu não vou contar ainda, porque não realizou ainda, né? Tá no tempo de ser realizado. Então, vamos aguardar aí. Quando tenho certeza que ano que vem vai ser um ano extraordinário nas nossas vidas. E eu já vejo essa meta sendo alcançada, porque antes de eu desejar, Deus já realizou. E quando você escreve, né, você diz aquilo eu vou fazer, você consegue fazer. Se realmente tiver um desejo do seu coração e você realmente tiver vontade de fazer, você consegue fazer, né? Deus dá estrutura suficiente para você fazer. Então eu falei, né, e escrevi que eu queria tirar minha habilitação, que eu queria minha faculdade. Agora eu tô terminando minha faculdade, graças a Deus tô finalizando tudo. E só falta mais um, só mais um, né? E eu vou. A gente fica só em busca da felicidade. Mas eu acho que a felicidade não é aquilo que a gente enxerga na nossa frente, sabia? Eu tenho visto isso. Eu acho que a felicidade é você se encontrar em um lugar confortável para você. E eu viver todos os sonhos que eu venho realizando durante esses 12 anos que eu saí da casa dos meus pais. Se não me engano é 12 anos. É transformador, sabe? Gente, eu vivi no deserto. Eu vivi no profundo inferno da vida. Então Deus transformou a minha vida. Ele me tirou do buraco.
do buraco que não me encaixava, que não era pra mim, não é pra você, não é pra ninguém. Então, hoje eu tô aqui, realizando tantos sonhos, de ter minha saúde restaurada ao longo do tempo, de estar encontrando o meu lugar no mundo, de estar vendo a direção que Deus está me levando, para mim não me perder ali no meio do caminho. É você e você. Não existe nada perfeito no mundo, ninguém é perfeito. O único perfeito, como o pessoal fala, foi Deus. E ainda assim, ele foi morto na cruz. Então, gente, não deixe de sonhar, né? Antes do ano começar ali, primeira semana de janeiro, vai lá, pega um papelzinho, uma caneta, escreve, esse ano eu tenho esse propósito e tal. Coloque coisas assim mais leves que você vai ter condições de realizar, sabe? E vai colocando em prática que os caminhos vão se encaixando ali. Eu nunca achei que eu ia chegar tão longe. Nunca achei que eu ia chegar tão longe. Da onde eu vim, não. Não, porque não tinha como eu achar que eu ia chegar tão longe na situação que eu vivia. Então, eu não quero falar muito porque eu já começo a me emocionar, porque realmente quem vive a transformação, sempre que você falar, você vai se emocionar, porque você vai lembrar de tudo que você passou para chegar até aqui. E ainda assim que o até aqui você passe por desafio, mas a vida é isso. Todo dia vai ser um desafio novo e você vai ter que ter sabedoria para passar por esse desafio, porque a vida é isso. A vida é isso. Então, nessa segunda-feira, hoje é dia 8. Então, eu digo para você, segunda-feira, 8 de dezembro de 2025, não deixe de sonhar, não se permita fracassar, não se entregue só porque tá difícil. O único lado fácil é para quem desistiu porque ele não quis continuar porque estava difícil. Mas o mais difícil é desistir, que é igual eu penso. Se eu desistir agora, para onde que eu vou? Eu já comecei. Não existe desistir e voltar para trás, porque não tem como voltar. E para finalizar, eu quero agradecer a Deus. Quero agradecer, deixar aqui registrado. Não sei se um dia meu canal vai tomar uma proporção grande, né? Que as pessoas que me conhecem aqui do outro lado vão estar vendo esse vídeo. Mas eu quero deixar meus agradecimentos aqui, né? Primeiro a Deus e segundo também a minha sogra, que Deus colocou no meu caminho, né? Porque hoje ela faz tudo que uma mãe deveria fazer pro filho, sabe? E ela faz pra mim. Esse dia eu tava vindo pra casa com meu esposo e eu pensei que todo mundo merecia ter alguém como minha sogra, sabe? Tipo assim, não é que ela é perfeita, mas ela faz o possível e o impossível para todas as pessoas que são do ciclo dela estar bem. O que ela poder fazer e ela alcançar, ela faz. Então, eu tenho nela tudo que eu não tive. E tive, mas Deus resolveu recolher no tempo dele. Então, tecnicamente eu fiquei sozinha, sabe? E Deus supriu ali de alguma forma com a minha sogra. Não, a gente não se vê todo dia, uma não vai vir na casa da outra, mas nós sabemos que caso uma das duas precisar, a gente vai estar ali, as duas, uma segura na mão da outra. Esse ano foi um ano maravilhoso, gente, com todos os desafios, com todas as coisas acontecendo ainda assim, pra mim foi um ano maravilhoso. Então esse vídeo eu quero deixar aqui meus agradecimentos a Deus, a minha sogra e toda a estrutura que Deus está me dando de poder viver nessa terra e de realizar tantas coisas, tá bom? Então eu desejo que você não desista, continue sonhando,
Não é fácil, eu te entendo, eu sei. Eu tive que me vencer também. Mas não se perca nesse mundo, não. Um dia a gente vai se encontrar no caminho, né? E Deus é o caminho, além de tudo, Ele é o caminho, né? E é isso, gente. Desejo uma ótima semana para vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, né? Que vocês puderem compartilhar, deixar o seu comentário, compartilhar suas experiências. Eu amo ler comentários, principalmente comentários que agreguem a vida de todos, né? O mundo já tá tão cheio de pessoas ruins que eu acho que a gente não precisa distribuir ruindade por aí, né? Isso. Então é isso, o vídeo vai ficar longo porque hoje eu resolvi passar uma maquiagem na minha cara e falar muito. As coisas que eu usei foi isso, esse pó da Ruby Rose, esse blush da Ruby Rose também, ele é muito lindo. Aí as únicas coisas que eu usei, esses dois pincéis, o pó, né, que é pó de banana, as esponjinhas. E eu gosto de borrifar isso aqui do blush. E é isso, gente, né? Agora eu vou terminar minhas coisinhas aqui. Eu vou ver se eu consigo mostrar a laje pra vocês, só que no outro vídeo, porque cada vídeo é um vídeo, pra não ficar bagunçado, ficar muita informação. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. E é isso. Fiquem com Deus.